Pra ser bem honesto, essa segunda unidade de Boston me surpreendeu muito. A gente até conversou ontem durante o jogo, né? Sim. Quando eu vi as lineups ontem antes da partida e vi que Jason Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart e Al Horford estavam fora, ou seja, 4 dos 5 titulares, eu falei, cara, vai ser um passeio do Bucks. E não foi assim. Salve, salve galera, começando mais um vídeo aqui do 3 pontos e a falta, mais um bloco, e hoje aqui a gente vai também fazer uma análise a quente da rodada da NBA que rolou aí na última terça-feira, dia 14 de fevereiro. Nosso último vídeo deu tão certo que a gente decidiu repetir a dose aqui. Obviamente o foco, como vocês estão vendo aqui na imagem da tela, é a disputa entre Milwaukee Bucks e Boston Celtics, os dois principais times do leste se enfrentaram e o Bucks venceu por 131-125 um Boston Celtics que, vale lembrar, não tinha Jason Tatum e Jaylen Brown em quadra. Mas a gente vai falar... Nem Marcus Smart e Al Horford ainda, né? Ou seja, basicamente a segunda unidade do Celtics enfrentou o Bucks. Bucks não quis nem saber. Giannis fez um bom jogo. Drew Holiday, que tá aí aparecendo na tela, fez um excelente jogo. A gente vai falar tudo sobre essa partida. Vamos falar também sobre a vitória do Suns contra o Sacramento Kings e a vitória do Los Angeles Clippers sobre o Golden State Warriors. Mas antes, Filipão... Tá na hora da gente agradecer aqui a todo mundo que tem assistido aos vídeos do 3 pontos e a falta, que tem curtido, que tem assinado o canal. A gente tem visto que tem muita gente nova chegando nos últimos dias. A gente agradece demais o seu prestígio, né, cara? Porque, pô, tem tanta opção no YouTube aí pra você ver vídeo de basquete ou vídeo de qualquer outra coisa. Vocês estarem aqui escolhendo a gente é muito legal e muito importante pra gente. Então, se você tá aqui assistindo agora, a gente pede pra você repetir a dose. Se você tá chegando agora, curta o vídeo, assine o canal do 3 pontos e a falta, ative o sininho pra receber notificações, porque o bicho vai pegar, cara, essa temporada. O bicho já eu tô já sentindo tá que pegando, Brunão. eu tô sentindo que essa temporada ela vai pegar fogo agora depois da trade deadline, cara. Teve muito time fazendo movimentação importante. E eu diria mais, Brunão, O 3 pontos e a falta está pegando fogo. Exatamente, é isso aí, isso aí. Não ramele. Exato. Amassa o like, siga o canal e toca o barco, Brunão. Vamos tocar o barco. Vamos lá então, Filipão. Bucks 131, Celtics 125. Como a gente falou aí na abertura, o Celtics muito desfalcado, né? O Celtics tá começando a sentir aí o peso das lesões aí. Que, assim, obviamente ninguém espera que um time lesione, ninguém fica torcendo. Talvez alguns torçam para que o ídolo do seu rival lesione, mas era meio esperado que o Celtics fosse passar por algum momento desses na temporada, né? O Celtics começou com um ritmo muito forte durante ali os primeiros meses, a gente até tem vídeo sobre isso, né? E como eles aproveitaram isso muito bem para disparar no leste. E agora eu acho que tá começando a chegar a conta, por mais que boa parte do time titular seja jovem e aguente uma intensidade maior de partidas e conseguir jogar em alto nível por mais tempo, eu acredito, uma hora a conta chega e chegou justamente nesse que é basicamente o principal confronto do leste no momento, né? A maior rivalidade do leste. A gente tem falado aqui repetidas vezes que acho que tanto você quanto eu acreditamos que o campeão do leste muito provavelmente vai sair de Celtics e Bucks, né? Obviamente é muito... A gente gostaria de ter visto esses dois times com força total, mas, né? O Bucks não tem nada a ver com isso. Atropelou uma segunda unidade do Celtics que tem jogado muito bem também, né? É importante a gente ressaltar isso, né, Filipão? Brunão, começando pelo final, então. Pra ser bem honesto, essa segunda unidade de Boston me surpreendeu muito. A gente até conversou ontem durante o jogo, né? Sim. Quando eu vi as lineups ontem antes da partida e vi que Jason Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart e Al Horford estavam fora, ou seja, 4 dos 5 titulares, eu falei, cara, vai ser um passeio do Bucks. E não foi assim. Então, o fato do jogo ter ido pro overtime e ter sido decidido literalmente na última bola, Bruno, mostra como esse Boston Celtics é ainda melhor do que a gente imagina. Eles estão mais prontos ainda pro título em relação ao ano passado do que a gente imagina. Eu achei que o time foi super intenso, manteve a intensidade, crédito ao coach Mazzulla, que a propósito vai ser o treinador mais jovem, né? O único treinador interino da história a liderar um time no All-Star Weekend, que é incrível. Então, ou seja, ele que deixa aquele questionamento, né? O que o Brad Stevens tá esperando pra efetivar esse cara, né? Tipo, não dá pra entender. Mas pode continuar aí.
trabalho incrível, Bruno. Assim, eu senti o time super intenso, mesmo com o time reserva, mesmo contra o Bucks. Os caras não pipocaram. Eles não entraram de cabeça baixa, não. O time rodou muito a bola, né? Quando o time joga sem as suas estrelas, eu mencionei isso no nosso último vídeo sobre o Brooklyn Nets sem KD, sem Kyrie. Eu senti o mesmo do Celtics ontem. O time rodou muito a bola, eles procuraram um passe extra, foram pacientes, Brunão. Procuraram o seu companheiro com mais liberdade no perímetro, evitou as torres gêmeas de Brook Lopez e Giannis no garrafão, que eles sabiam que lá não era a boa, e dependeram da bola de 3, que caiu bastante. E defendeu super bem o Giannis, a propósito. O Giannis, eu vou falar daqui a pouco do Giannis, mas eles... Então, uma tática muito interessante, eles marcaram o Giannis duplamente, Brunão, desde o perímetro. Ou seja, no ano passado a gente viu que a tática do Celtics foi construir um muro dentro do garrafão, bloqueando as penetrações do Giannis. Esse jogo de ontem, eles evitaram a penetração no garrafão já. O que aconteceu? O Giannis, sem poder fazer penetração, ele tinha que procurar um companheiro. E ele, pressionado, cometeu 8... Ou forçar o arremesso ou forçar o passe, que são as duas coisas que ele não é a boa. Dele, né? E ele teve um jogo, Bruno, de só 46% de quadra ontem, 12 de 26, ou seja, ele penou no aproveitamento, que a média dele é praticamente 60% por jogo, e como eu mencionei, ele cometeu 8 turnovers. Então, assim, apesar dos 36 pontos do Giannis, quem olhar o box score agora acha que eu sou maluco, mas apesar dos 36 pontos do Giannis, ele teve, na minha concepção, um jogo abaixo da média dele. Crédito a esse time do Celtics, super defensivo. Na parte ofensiva, eu gostei muito do Derek White, Bruno. Que não é de hoje que tem sido um líder, né? Acho que essa é a palavra correta aí para descrever o momento atual do Derek White, né? Porque com o Celtics não podendo contar com suas principais estrelas, ele é o cara que tá assumindo as responsabilidades do time, né? Especialmente ofensivas. É incrível. O cara foi jogador da semana, Bruno. Foi jogador da semana do Leste, né, cara? Conferência Leste. Impressionante. Tem feito 21 pontos e 6 assistências nos últimos 10 jogos, chutando 43% de 3. Ontem ele passou, Brunão, um jogador muito maduro. Como você falou, Bruno, ele tá sendo um líder para esse time, que é um time experiente. É um time de final de NBA. E ele tá mostrando o tamanho da evolução dele no ano passado. É incrível você pensar que esse cara é o seu armador reserva. Porque a inteligência com a qual ele armou esse time, ele procurou, Bruno, os mismatches dos seus companheiros na quadra. Então ele passava a bola para as pessoas certas. Ele foi, assim, um armador de elite, cara. Não obstante a pontuação de 27 pontos. Ele liderou esse time do Boston Celtics, né? Sim. E teve 12 assistências. Sim. Então, Bruno, e só para envelopar a parte do Boston Celtics, Muscala, Bruno. A gente não teve tempo de falar dessa adição Foi uma troca que o Celtics fez, que ficou muito, muito, muito por baixo do radar, né? Teve tanto jogador muito, muito mais midiático, enfim, muito, muito mais importante para a liga agora, mudando de time, que a gente mal viu essa adição do Celtics, né? Até muita gente ficou falando que o Celtics não se mexeu, precisava ter resolvido o problema do Gallinari, precisava ter resolvido, não sei o quê. Acabou que eles resolveram, acho que talvez a maior carência que eles ainda tinham, que era ali o reserva força no garrafão, pro Robert Williams. Exatamente. Reserva pro Robert Williams. E ele é um cara, a gente fala de contratações pontuais, Bruno, e ele é literalmente isso, porque ele é um five, que ele tem outras características em relação ao Robert Williams. Ele é um cara que é um stretch five, ele é um cara que vai ficar no perímetro. E ele teve um jogo ruim ontem de bolas de 3, especificamente, mas no último jogo da estreia, acho que foi um jogo que ele estreou só, ele teve quase 50% de 3, cara. Então, quando você tem um cara versátil desse, para jogar com ou sem Robert Williams na quadra, que pode reforçar o seu perímetro, chutar bolas de longa distância para ser um pivô, é uma contratação muito pontual para um elenco que quase não precisava de nada, cara. Acho que o maior exemplo dessa versatilidade dele é o fato de que o cara jogou de ala, né? Tem vários momentos do jogo ele jogou de ala. O Blake Griffin ficou no garrafão e ele jogou de ala, né? Com ausência também do Al Horford, né? E isso mostra a versatilidade desse cara, Bruno. Ele pode fazer vários papéis desse time aí, né? Bom, então, Bruno, só pra passar agora pro Bucks. Isso, aí eu ia falar pra gente passar do Bucks. Exatamente, porque estamos falando do Celtics aqui, já tem quase 10 minutos, só que quem ganhou foi o Bucks, né?
Quem ganhou foi o Bucks, cara. Mas eu ainda acho, Bruno, que apesar de tudo, a tônica do jogo ontem foi, cara, se esse time reserva do Boston levou o Bucks pro overtime, eu ficaria muito confiante se eu fosse o torcedor do Boston Celtics. Né? Então acho que a tônica pra mim, quem me chamou mais atenção no jogo de ontem foi o Boston e não o Bucks. Muito embora, Bruno, pra mim, tenha sido uma vitória de campeão. Uhum. O time cometeu 18 turnovers, teve atrás o jogo inteiro, mas cresce na hora que mais importa, cresce no clutch time. Mencionei que eles teve um jogo fraco, foram só 12 de 26, chutou 11 de 19 lances livres só, e 8 turnovers. Mas mesmo assim, Bruno, quando a gente cobra os jogadores aqui, principalmente o senhor Anthony Davis, para arrumar maneiras de impactar o jogo, mesmo quando não tá tendo um jogo bom ofensivo, e ele teve 13 rebotes, Bruno, e 9 assistências. Ele teve uma assistência de um triplo-duplo. Então ele é um cara muito inteligente, cara. Ele é um cara que ele sempre vai arrumar outras maneiras de botar o seu time em condição de vencer, mesmo que seu jump shot não esteja caindo. Bobby Portis também foi uma ausência muito sentida, e o Brook Lopez era o único cara grande desse time, se envolveu, Bruno, em foul trouble logo do começo. Então ele passou boa parte do tempo no banco, mas o Middleton fez a diferença, cara. Então é essa a diferença que o Chris Middleton faz, que a gente sempre fala, gente, quando o Chris Middleton voltar, esse time vai mudar. E ele mudou. Jogou 24 minutos só, 16 pontos, 11 rebotes e liderou o time em plus-minus, Bruno. Ele liderou, ele foi o melhor jogador defensivo do time. E era um jogo que tava ótimo pra essa backcourt do Bucks, porque o Boston tava empurrando eles pra longe do garrafão, né? Então, assim, era um jogo perfeito pros arremessadores, né? Exato, Bruno. Não à toa, Jrue Holiday teve 40 pontos. Não, mas vamos falar sobre o Jrue Holiday, cara. Que partidaça desse cara, assim. Eu acho que é um momento de brilho, assim, é muito legal que ele tenha tido essa oportunidade de ser o protagonista da vitória do Bucks, porque eu acho que ele tem feito... Talvez ele tenha feito... É difícil a gente fazer essa comparação, porque, caceta, o Giannis tá fazendo jogo de 50 pontos dia sim, dia não. Mas eu acho que o protagonismo do Bucks nessa temporada, por mais que o Giannis seja, obviamente, o cara do Bucks, eu acho que nessa temporada esse protagonismo tem que ser dividido, porque não é de hoje que o Jrue Holiday tem decidido partidas pro Bucks. E tem brilhado em diversos momentos. Você já falou várias vezes sobre como o Jrue Holiday tem jogado uma barbaridade, especialmente naquele momento que o time não tava conseguindo contar com o Chris Middleton, e o cara praticamente não fez o Bucks sentir falta do Middleton, que é esse cara que faz muita falta no time. Então, o cara assim, carrega piano, Brunão. Carrega piano. E essa partida, eu acho que ela foi um presente pro Jrue Holiday, cara, assim, pra mostrar, não só pro... O torcedor do Bucks deve estar sabendo disso há muito tempo, mas assim, mostrar pra liga o quanto que esse cara é grande. E o quanto ele tá pronto, Brunão. Eu mencionei o Derek White tendo amadurecido, o Jrue já é um jogador experiente, mas eu sinto ele mais decisivo, ele tá mais focado. A gente via no ano passado, ele pecava, há 2 anos atrás, quando eles chegaram, quando eles foram campeões, inclusive, ele pecava um pouco fora de casa, o Jrue Holiday. E dessa vez eu tenho sentido ele sendo um pouco mais regular. Como a gente mencionou, ele entendeu que o Giannis não estava tendo um jogo quente, e entendeu que o Middleton estava vindo do banco, e ele tomou as rédeas, 40 pontos, 7 assistências, chutou 62% de quadra, Bruno, sendo 8 de 12 bolas de 3. Ele dominou o perímetro, como você falou. A mão e o melhor pra mim, bicho. Ele dominou o perímetro também na parte defensiva. O Boston é um dos times que melhor chuta de 3. E o Boston ontem chutou só 34% de 3, crédito ao Jrue Holiday, que pra mim é um dos melhores diretores de perímetro da liga. Ou seja, pra gente passar finalmente os próximos jogos, Bruno. Milwaukee Bucks, DNA de campeão. Middleton voltando. O Jay Crowder sequer estreou. E 11 vitórias seguidas, senhoras e senhores. É a maior sequência de vitórias da liga no momento. E o Giannis, como a gente mencionou, jogando claramente para ser candidato seríssimo MVP. Nos últimos 11 jogos, tem essa série de vitórias, 37 pontos de média, 13 rebotes e 6 assistências, chutando 58% de quadra. Então, olho nesse Bucks sempre. Beleza, vamos lá então agora falar do nosso próximo jogo aqui. 2 confrontos do Oeste, Filipão. Por qual você quer começar? Você quer começar pelo Clippers, vitória do Clippers sobre o Warriors, ou pela vitória do Suns sobre o Sacramento Kings? Vamos de Kings e Suns, porque o meu toque aqui é tão grande. E foi na ordem cronológica, né? Foi o primeiro jogo. E são os times que estão mais em cima da tabela, né? Então... Também, tem essa também. Então, Bruno, rapidamente, que a gente dedicou bastante tempo ao jogo
da Conferência Leste, para mim foi a final antecipada, né? Kings e Suns, Bruno, pra mim, ambos tinham que vencer. Primeiro porque o Suns está embaixo do Kings na tabela, e segundo que o Kings tem uma tabela muito difícil depois do All-Star Break, Bruno. Então, era a chance dos dois se provarem. E eu queria muito ver essa nova defesa do Phoenix Suns jogando contra o melhor ataque da liga, que é o Sacramento Kings, que faz 117,5 jogos, 117,5 pontos a cada 100 postos de bola. E pra minha surpresa, a defesa funcionou. Por incrível que pareça, cara. Achei que o Okogie jogou muita bola ontem pelo time do Phoenix. O Tony Craig e o T.J. Warren também. Eles forçaram, Bruno, o Kings a 17 turnovers. E permitiram que o Kings está só 44% de quadra contra 57% deles. Ou seja, a defesa funcionou muito bem. E rendeu, obviamente, essa boa vantagem ao longo do jogo. Devin Booker, Bruno, a gente tinha dúvida quem que ia marcar no perímetro, né, com a ausência do Mikal Bridges. O Devin Booker foi o líder de plus-minus da partida. Teve positivo 22 pontos. Ou seja, o Phoenix Suns, quando o Devin Booker estava em quadra, o Phoenix Suns liderou o Sacramento Kings por 22 pontos. E o segundo foi o DeAndre Ayton, Bruno, com 21 Sim. pontos, que eu achei que foi um jogo que fez um jogo muito bom ofensivamente também. A gente tinha dúvidas em relação ao grau de investimento, né, do DeAndre Ayton, principalmente ofensivamente, por conta dessas novas adições, chegada do Kevin Durant, e ele ontem não se apequenou, teve um jogo muito interessante, ele fez 29 pontos, tô 13 de 17, com 11 rebotes. O Chris Paul, Bruno, teve 19 assistências, junto com 17 pontos. Ou seja, a gente tá podendo ver um pouco da cara nova desse Phoenix Suns, eu acho que do Kevin Durant. Nessa questão do Ayton, assim, eu acho que tem algo a mais acontecendo aí, né? Vou dar uma de Brian Winders. Tem alguma coisa acontecendo ali com o DeAndre Ayton, cara, porque desde o dia 4 de fevereiro, quando eles venceram o Detroit Pistons, o Ayton não sabe o que é fazer um jogo com menos de 20 pontos. Ele fez... É doideira pra ele, né? Ele fez 31 na vitória contra Detroit, fez 35 na vitória do Phoenix Suns sobre o Brooklyn Nets. Aí fez 23 na derrota para Atlanta, fez 22 na vitória de Phoenix contra Indiana e agora fez 29. O Ayton não é um jogador para anotar esse tanto de ponto. Não, na temporada, e eu diria até que assim, na carreira dele, né, que por enquanto tem sido apenas no Suns, isso não é o normal dele. Ele tem um jogo de 30 pontos, sei lá, uma vez a cada 10. Né? Ele era um cara que era conhecido por uma falta de vontade, digamos assim, dentro de quadra. Exato. E parece que o cara tá com vontade, o que é muito surpreendente, tendo em vista que ele queria sair no início da temporada, o Suns teve que fazer uma manobra de renovação de contrato meio que a revelia do Ayton pra segurar ele no time, né, e aí impediu ele de ir para o Indiana Pacers, né, que é o time que tinha tentado acertar com ele. E a expectativa, né, porque esse prazo de não poder trocar o Ayton se encerrava um pouco antes da deadline, a expectativa era justamente que o Ayton fosse trocado, né, que o Suns ia despachar o Ayton, que era um cara que tava... tudo indicava que ele não queria mais jogar lá. E você teve esse 180 agora, né, cara, assim. Exatamente, Bruno. Então, acho que, assim, o torcedor do Suns tem que ficar muito contente, porque se havia alguma ressalva, um asterisco, era exatamente como é que estaria o mental dessa galera perante o Kevin Durant, principalmente o DeAndre Ayton, sendo tão envolvido em boatos de troca. Mas ele ter mostrado ontem que vai jogar com concentração, vai jogar com intensidade, não apenas vai ser, como eu mencionei, um dos melhores jogadores defensivos da quadra, como ofensivos também. Cara, quando o Kevin Durant estrear e quando o Terrence Ross chegar do Magic também, Bruno, sai de baixo. Segura esse time. Sim. Porque a defesa mostrou, teve um teste de fogo ontem, como eu mencionei, vale repetir de novo, contra o melhor ataque da liga. Sim. E eles passaram com louvores. Concederam bastante pontos, se você bota o placar total comparado, mas eles vão ser um time que vão pontuar geralmente, Bruno, vai ter mais facilidade de pontuar do que o adversário de qualquer maneira. Com todos esses caras, mais o Kevin Durant, que estava sendo candidato a MVP da liga até o momento da troca. Então,
muito de jornada para esse novo Phoenix Suns, e eu ficaria muito de olho se eu fosse adversário deles no Oeste. Muito bem, vamos agora então falar do nosso terceiro jogo aqui bem rapidinho, Filipão. Vitória do Clippers sobre o Golden State Warriors, 134-124. Acho que o principal que a gente pode abrir aqui, né, é finalmente o Clippers que a gente queria estar vendo desde o início da temporada, né? Kawhi em quadra, Paul George em quadra, uma segunda unidade completamente renovada, né? Praticamente todos os jogadores que o Clippers trouxe nessa trade deadline jogaram, né? O Mason Plumlee, o Bones Highland, o Eric Gordon. Pareceu muito bom, né, cara? Porque, assim, foi uma vitória categórica sobre o atual campeão, que beleza. Tá meio baqueado, né? É bom a gente ressaltar isso, né? Sim, sem o Curry, sim. Dependendo do Jordan sem Poole. O Wiggins também ontem. Sem o Wiggins. Dependendo de um Jordan Poole, que beleza. Inclusive, foi um dos grandes destaques do Warriors, né? Cestinha do time. Mas, ainda assim, foi uma vitória interessante da gente ver esse novo Clippers, né? Muito, Brunão. Muito, porque eu tava animado, assim, pra ver essas estreias, como você mencionou, e como eles iriam melhorar o ataque desse Clippers. Eles são só o 23º melhor ataque da liga, fazendo só 112 pontos a cada 100 postes de bola, o que é muito pouco. E essas novas adições foram muito pontuais, Brunão. Você mencionou o Plumlee. Eu achei que ele ofereceu uma dinâmica muito diferente do Zubac. Como eu mencionei, o impacto do Muscala em Boston, eu vi ele praticamente fazendo a mesma coisa em relação ao Zubac, que é um cara mais fixo ali debaixo da cesta do aro, né? O Highland também, apesar de ter feito só 6 pontos ontem, tem 3 rebotes ofensivos, Bruno. Então é mais um cara que oferece coisas diferentes, um extra, né? O Eric Gordon teve 7 pontos só, mas enfim, esses caras incorporam um ataque que precisava desesperadamente de ajuda para o PG e para o Kawhi, que quando esses caras estão em quadra, Bruno, o Clippers agora está 18-9 quando estão disponíveis, ou seja, 18 vitórias e 9 derrotas só, o dobro. Então, gostei muito desse novo Clippers, mas temos que falar do Kawhi Leonard, Bruno. Com certeza. O que ele fez ontem no jogo é até curioso, né? Porque a gente sabe do potencial do Kawhi, até me dá um pouco de raiva, porque por que esse cara não joga mais? E ontem ele teve 70% de quadra e chutou 78% de 3, Bruno. O que é loucura. Cometeu só um turnover e foi positivo 14 pontos quando enquadra. Então, de novo, a gente já sabe o que espera desse Clippers quando esses dois caras estiverem em quadra, né? É um contender. Agora, com esse elenco mais encorpado ainda, com saúde, eles brigam, Bruno. É sempre um asterisco, né? Se esses caras estiverem todos saudáveis, esse time briga. Então, foi muito legal ver esse time jogar ontem, porque as contratações ambiciosas renderam. E não trocarem o Tyrese Mann para Toronto, Bruno, também deu bom, porque ele jogou super bem ontem, ele foi armador titular e deu conta do recado. Já sobre o Golden State, para falar rapidinho pra gente fechar, Bruno, continua mal fora de casa, né? Mencionei, mesmo sem o Steph Curry, mesmo sem o Wiggins, mas continua mal fora de casa. Eles não têm tempo, Bruno, para margem de erro. Eles têm que começar a vencer jogos para ontem, para conseguir não apenas classificação direta para os playoffs, mas conseguir classificação de modo que eles tenham a mão de quadra. Porque a gente viu esse time penando muito, muito fora dos seus domínios. Então vamos ficar de olho para ver. Aparentemente o Steph Curry volta depois do All-Star Break, que já é esse fim de semana. E quando ele volta, o time é outro. Então vamos ficar de olho. Exatamente, vamos ficar de olho. Filipão, é isso então, a gente fica por aqui. Não se esqueça de curtir esse vídeo do 3 Pontos e a Falta e de assinar o canal 3 Pontos e a Falta, porque a gente tá sempre falando dos principais assuntos aqui da NBA e a sua audiência é muito especial pra gente, então já curte aí e assina o canal pra não perder nenhum vídeo. Filipão, tamo junto, hein? É nóis. Grande abraço, até a próxima, pessoal. Valeu!